Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Tupã é escolhida para projeto piloto em saneamento rural. Vereador Paulo da Farmácia confirma a realização de um curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais, Libras, para este mês de setembro em Tupã. Quadro Nosso Bolso, hoje falando sobre organização das contas mensais. Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores. Teremos também giro de notícias e a previsão do tempo. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Tupã será uma das 4 cidades do estado de São Paulo que irão receber da Fundação Nacional de Saúde, por meio de uma parceria com o Ministério da Agricultura e a Universidade de São Paulo, um estudo completo sobre o saneamento rural. O tema é novo, mas muito importante para o equilíbrio socioambiental e o futuro das nossas cidades. Veja na reportagem. Seja no campo ou na cidade, o saneamento é um dos maiores desafios em países como o Brasil. Para que possamos ter água e alimentos com qualidade, é preciso repensar as práticas e investir muito dinheiro. Dinheiro que nem sempre os municípios dispõem, ainda mais quando o assunto é saneamento rural, que custa muito mais caro. Essa realidade pode mudar. A Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, acaba de anunciar a escolha de Tupã para participação em um projeto piloto. A cidade será um dos 4 municípios de São Paulo que ganhará um plano de saneamento rural. O prefeito Caio Aoki explica que esse estudo completo, com georreferenciamento e levantamento técnico, permitirá planejar o futuro. Apenas 4 de todo o estado de São Paulo, apenas uma de 50 a 100 mil habitantes e a única cidade é Tupã. A gente realmente está feliz com isso, porque isso vai dar um diagnóstico preciso, pensando na questão rural da cidade de Tupã, a curto, médio e longo prazo. Ou seja, quando a Prefeitura de Tupã precisar desenvolver vários projetos, nós temos tudo pronto. É buscar recursos, financiamento dos ministérios e com projetos bem elaborados, como é o que nós vamos ter aqui, a facilidade de conseguir esse recurso. O estudo está sendo conduzido pela Fundação Vanzolini, uma organização administrada pelo Departamento de Engenharia de Produção da Universidade de São Paulo. O financiamento é do governo federal por meio da FUNASA. Se pretende aqui estabelecer um planejamento estratégico do saneamento rural no estado de São Paulo, okay? Numa parceria com a FUNASA, com a Superintendência Estadual da FUNASA São Paulo, tem feito os esforços para que a gente possa fazer um mapeamento da situação atual do saneamento rural no estado, fazendo esse estudo por bacias, e hoje aqui nesse evento nós vamos estar mostrando os resultados iniciais dos levantamentos e quais são as nossas próximas etapas para que a gente possa aí até o final de setembro, outubro, já ter uma valoração, tanto em termos de recursos financeiros, quanto qualitativa a respeito do saneamento rural no estado de São Paulo. Eles vão pontuar todos os pontos negativos e positivos do nosso município na área, no setor rural, para que nós possamos ter mapeados, né, todos os pontos, os focos que precisam ser melhorados. Por exemplo, eles vão abordar os 3 distritos que nós temos, né, Barpa, Parnaso e Universo, e também pontos que têm municipalidade, ou seja, pontos na qual as pessoas se reúnem para morar. Nós conhecemos também como as chácaras, né, clandestinas, irregulares, são agrupamentos de pessoas. Então eles vão nos mapear todos esses pontos, eles vão nos dar estratégias para que nós possamos melhorar as condições ambientais de saneamento rural do município e também apresentar esses estudos para que a gente possa captar verba via governo federal. Caso Tupã tivesse que pagar pelo plano de saneamento, teria que investir pelo menos R$2 milhões. Por isso a escolha da cidade para o projeto piloto foi tão comemorada. O vereador Pastor Eliezer de Carvalho parabenizou a gestão da Secretaria da Agricultura, a Subsecretaria de Meio Ambiente e reforçou o apoio da Câmara Municipal à iniciativa.
E o nosso secretário Anderson Luiz, que está aí à frente da Secretaria de Agricultura, onde foi até São Paulo representando o Caio. Eu estive acompanhando ele nessa viagem e é muito importante quando as políticas públicas alcançam os municípios, isso é a saúde e a cidadania, e nós, como Câmara Municipal, estivemos acompanhando, dando todo o apoio e vamos estar acompanhando esse trabalho que é muito importante para o nosso município de Tupã. Durante a apresentação de resultados parciais do estudo, o superintendente estadual da FUNASA, Ronaldo Souza Camargo, destacou que mais de 80% dos municípios do Brasil sequer colocaram em pauta o tema do saneamento rural. O assunto pode até parecer distante, mas para uma cidade que se consolida como o maior exportador de amendoim do Brasil, cuidar da água e dos recursos naturais em todo o seu território é fundamental. Nós executaremos este plano em 2 a 3 meses, já a partir do mês que vem, e os 4 municípios contemplados no estado de São Paulo servirão de base para a política pública em saneamento rural. O município de Tupã, sem dúvida nenhuma, com essa contemplação, além de ele ter os desafios pautados em investimentos e custeios, financeiramente falando, para até 2033, tanto em água, esgoto, como resíduos sólidos, como também drenagem, ele terá um dos 4 primeiros planos brasileiros no perímetro rural, objetivando também atingirmos 100% de água tratada e 98% de esgoto tratado nas áreas rurais. Isso. Para o prefeito de Tupã, o estudo que o município terá em mãos, a partir do trabalho coletivo liderado pelos técnicos da Fundação Vanzolini, será um diferencial para o desenvolvimento da cidade. Que uma das vocações da cidade de Tupã é a questão do agronegócio, é a questão rural. Temos aí mais de 500 quilômetros de estradas rurais, dezenas, centenas de produtores. E nós precisamos sim planejar toda a nossa zona rural. Saneamento rural é falar das fossas, é falar dos dejetos que devem ser descartados corretamente, enfim. É um tema muito importante, a questão do saneamento já é fundamental. Saneamento rural tem a ver com a realidade do nosso município, da região, e vai trazer um perfil, um panorama de como estão se comportando os moradores das áreas rurais com relação ao saneamento. É um tema muito importante e que merece atenção, tanto do município como também das autoridades sanitárias e ambientais. Vamos agora ao quadro Nosso Bolso, falando sobre economia, finanças e preços, com o professor da Faculdade Facate e economista Roberto Kawasaki. O tema de hoje são as contas mensais, como organizar e fechar o orçamento. É o que você confere agora. O nosso assunto de hoje, do nosso programa Nosso Bolso, refere-se à questão das contas, que mensalmente nós temos despesas a serem pagas e nós temos despesas fixas, como por exemplo a conta de água, a conta de energia elétrica, que independentemente de nós consumirmos mais ou menos, nós devemos pagá-las mensalmente. Isso tem um peso considerável e é um peso prioritário, por conta de que nós devemos pagar, sob pena de que, não pagando essas contas, nós vamos ter o corte de energia elétrica e o corte no fornecimento de água tratada, bem como do esgoto gerado. E há outras contas que existem, são contas como, por exemplo, do cartão de crédito ou mesmo de tarifas bancárias. Isso pode ser colocado num segundo patamar, por conta de que se pode e se deve fazer uma renegociação das mesmas junto ao sistema financeiro, procurando alternativas mais interessantes. Isso se deve ao fato de que, havendo atraso, por exemplo, nessas contas de origem financeira junto ao sistema bancário, você pode renegociar e buscar um formato em que você tenha melhores condições de pagamento nesse período em que nós temos alta de inflação, onde o dinheiro está curto, onde o nosso bolso é pressionado mensalmente. Mas não se esqueça, é preciso que você pague aquelas despesas fixas do dia a dia que mantém a sua casa com energia elétrica e a sua casa, por exemplo,
com as contas de água tratada e servida continuadamente. São bens públicos absolutamente necessários para o seu dia a dia, para o seu bem-estar. Então essas contas primeiro e depois as demais contas você vai colocando numa ordem de prioridade, buscando sempre usar com bastante parcimônia, ou seja, você não pode ter um descontrole do consumo e dos seus gastos mensais que precisam ser, nesses tempos de inflação alta, muito bem controlados. Obrigado, professor Kawasaki, pelas informações tão importantes que o senhor traz 2 vezes por semana para que a gente possa entender um pouco mais sobre as nossas contas e as nossas finanças. Acompanhe agora um pouco mais sobre o trabalho dos vereadores no Câmara Acontece. Os vereadores Eduardo Idamitsu, presidente da Câmara, e Paulo Henrique Andrade estão solicitando, por meio de indicação ao prefeito, que sejam instaladas academias municipais de artes e esportes, AMAI, nos distritos de Parnaso, Universo e Varpa. Os vereadores destacam que os distritos não contam com muitas opções de lazer e entretenimento esportivo e recreativo para a população, dificultando o acesso da população às academias por estarem situadas em Tupã. O objetivo da construção da Academia de Artes e Esportes é oferecer atividades físicas gratuitas e diversificadas para os moradores dos distritos, pensando sempre na qualidade de escolher bons profissionais que ensinem e auxiliem o aluno a se exercitar de maneira saudável e com segurança. O vereador e segundo secretário da mesa diretora, Augusto Fresneda Torres, Unia Fresneda, apresentou a indicação durante sessão camarária, solicitando um novo aparelho de ressonância magnética para a Santa Casa. Muitos pacientes precisam se deslocar para outros municípios para realizar o exame de ressonância magnética. Além dos transtornos com deslocamento, existe ainda o problema da demora na realização do exame, tendo em vista que os hospitais referências disponibilizam apenas poucas vagas por mês para os municípios, o que faz com que muitas vezes os pacientes fiquem na fila de espera por anos. O presidente da Câmara Municipal, vereador Eduardo Idamitsu, esteve acompanhando investidores chineses que estiveram em Tupã nessa semana. Atentos ao potencial do amendoim, o agronegócio local motivou a visita. Sid Chuang e Carlos Zeng, que atuam como gestores internacionais da Supply Chain, cadeia de suprimentos, foram apresentados ao presidente da Câmara pelo assistente de planejamento da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral, CAT, Eduardo Kakaki. A abertura do mercado chinês para o amendoim brasileiro ampliou as possibilidades para negócios. A aproximação entre os países permite não apenas a exportação do grão, como a atração de investimentos para o beneficiamento. Chuang e Zeng ficaram impressionados com o potencial para a produção. O gestor classificou a logística como um dos grandes desafios para que mais produtos brasileiros possam ser exportados, porém, vê muitas oportunidades. O Câmara Acontece é a oportunidade de acompanhar o trabalho do vereador, seja por meio das indicações, das moções, do trabalho parlamentar. Levamos a você todos os dias para que você acompanhe mais de perto o trabalho dos parlamentares tupaenses. E depois do intervalo, o vereador Paulo da Farmácia confirma a realização do curso gratuito de Língua Brasileira de Sinais, Libras, para este mês de setembro em Tupã. Teremos também giro de notícias e a previsão do tempo. Até já!